O universo quer que você vença. Perde o resistir. Camisa Próspera Introdução. O convite do universo. Pare de resistir e comece a escutar. Ei, deixa eu te contar uma coisa logo de cara. O universo tá doido pra te ver vencendo. De verdade. Não é papo de autoajuda barata, não. Real. Mas tem um detalhe curioso e até meio irônico. Enquanto você luta feito doido pra controlar tudo, ele tá lá de braços cruzados esperando você parar de atrapalhar. Sim, eu sei. A gente foi ensinado a batalhar, correr atrás, forçar. A barra, se não for na marra, não vem. Já ouviu isso, né? Pois é. Mas e se o segredo da prosperidade não tiver nada a ver com força? E tudo a ver com fluidez? Já reparou como tem gente que parece que nasceu com a estrela na testa? Tudo dá certo. As coisas simplesmente acontecem. E a gente aqui suando, tentando entender porque parece que tá sempre remando contra a maré. Spoiler, talvez a maré não seja o problema. Talvez o problema seja que você insiste em nadar contra ela. Eu também já fui assim. Tentava controlar cada passo, cada centavo, cada resultado. E quanto mais eu tentava, mais as coisas emperravam. Até que um dia, sem querendo, eu soltei. Me rendi, entreguei. E foi aí que tudo começou a fluir. Foi como se o universo dissesse: "It's you and Fim. Agora posso agir." Esse livro aqui não é para te convencer de nada. É só um convite. Um convite para você despertar e perceber que o universo não é seu inimigo. Ele não está conspirando contra você. Na real, ele está te mandando sinais o tempo todo. O problema é que a gente vive tão no automático, tão preso nos nossos medos e preocupações, que não consegue ouvir nada. O que eu quero com esse livro é bem simples. Te lembrar do seu poder. Mostrar que existe um outro caminho. Leve, inteligente e, por incrível que pareça, muito mais eficaz. Um caminho onde você não precisa forçar, só permitir. Porque o universo já quer que você vença. Você só precisa parar de atrapalhar. Então respira fundo, solta os ombros e vem comigo. Esse livro pode virar uma chavinha aí dentro, menos aquela que talvez você nem sabia que existia. E quando essa chavinha virar, meu amigo, minha amiga, prepara o coração. Porque quando você começa a fluir, o universo começa a surpreender. Quando cai a ficha, você nunca esteve sozinho. Sabe aquele momento mágico, quase místico, em que algo dentro de você simplesmente desperta. Não tem alarme nem aviso prévio, só acontece. De repente, no meio da bagunça da vida, no coricore dos boletos, dos medos e das cobranças, você sente, algo muda, e aí vem aquele sussurro interno, meio tímido, mas poderoso. Ei, você não tá sozinho. Nossa, que virada de chave. Eu lembro direitinho da primeira vez que senti isso. Foi num dia comum desses bem sem graça. Nada especial aconteceu. Mas dentro de mim parecia que o mundo inteiro tinha parado por um segundo só para me dar um abraço invisível. Sério, foi como se o universo inteiro me dissesse: relaxa, tô aqui. E olha, não tem sensação mais libertadora do que perceber que existe algo maior te guiando, que tem uma força menos que você pode chamar de Deus, de universo, de energia, de vida menos que tá ali o tempo todo. Mesmo quando tudo parece desmoronar, a gente cresce achando que tem que dar conta de tudo, que tem que carregar o mundo nas costas, resolver os problemas, acertar sempre e nunca vacilar. Mas a verdade, tem um monte de coisa que não é pra gente controlar. É pra confiar, pra sentir, pra soltar. E é justamente aí quando volta a parar de brigar com a vida, que a vida começa a te mostrar que ela tá do seu lado. Que cada detalhe, cada sinal, cada silêncio faz parte de um plano bem maior do que sua mente pode imaginar. É tipo quando você está perdido no escuro e, do nada, alguém acende a luz. Você não sabia, mas não estava sozinho. Nunca, só estava com os olhos fechados. Então, se você chegou até aqui e andava se sentindo meio perdido, meio no automático, achando que tá tudo nas suas costas, respira para um pouquinho e ouve. Talvez esse texto seja só mais uma forma do universo te lembrar: eu tô aqui e eu quero que você vença. Agora me diz, já parou para pensar em quantas vezes ele tentou te mostrar isso e você não viu? Pois é, mas calma. Pô, agora você tá vendo, agora você tá sentindo. E daqui para frente tudo pode mudar. E o peso de tentar demais. Quando o esforço vira trava, me conta uma coisa. Quantas vezes você já se matou de trabalhar, de tentar acertar tudo, de controlar cada detalhe? E mesmo assim, nada saiu como você queria. Poiar. Acredite, você não tá sozinho nessa. Tem uma galera por aí que tá exausta. Gente boa, inteligente, dedicada, que faz tudo certo e ainda assim parece que a vida tá sempre com um freio puxado. Já reparou? Quanto mais força a pessoa faz, mais parece que o sucesso escapa por entre os dedos. E o mais doido, muitas vezes quem menos força, mais flui. Mas por que isso acontece? Simples. Porque tem uma diferença gigante entre agir com propósito
e agir com desespero. Buscar o melhor e tentar controlar tudo com medo de perder. A verdade é que o excesso de esforço, quando vem da ansiedade, não constrói, ele atrapalha. Quando você está tenso, com medo, tentando provar alguma coisa para o mundo ou para si mesmo, você trava o fluxo. E o universo sente sua energia. E ele responde exatamente com o que você emite. Tem gente que acorda já em modo guerra, pula da cama com 1000 listas, 1000 planos, 1000 cobranças. A vida vira uma batalha. E no fim, o que era para ser leve vira pesado. Porque no fundo a pessoa não está se movendo com confiança, está se movendo com medo. E o medo é traiçoeiro. Ele finge que é prudência, mas é prisão. Ele disfarça controle com responsabilidade, mas no fundo é só desespero com roupa bonita. Eu já fui esse tipo de pessoa. Achava que se eu descansasse eu ia perder tudo, que se eu confiasse demais, alguém ia me passar a perna. Então eu tentava dar conta de tudo, prever tudo, controlar tudo, mas adivinha, eu só ficava cansado, frustrado e parado no mesmo lugar. Foi só quando eu soltei de verdade que as coisas começaram a andar. Quando parei de tentar forçar a vida a me obedecer e comecei a escutar o que ela queria me mostrar. E olha, foi aí que o jogo virou. Então, se você sente que está se matando para vencer e mesmo assim nada acontece, talvez o problema não seja falta de esforço, mas excesso dele. Talvez esteja na hora de trocar o controle por confiança, o peso por leveza, o desespero por presença. Porque vencer não é questão de força, é questão de fluidez. E quem aprende isso, meu amigo, minha amiga, vai longe sem nem precisar correr. Solta o volante, o universo sabe o caminho. Vamos combinar uma coisa aqui, bem entre a gente? Tem hora que tentar controlar tudo é a maior roubada. A gente cresce ouvindo que precisa ter tudo sob controle. A vida, o futuro, o dinheiro, os relacionamentos, os boletos. Mas cá entre nós, quem é que realmente consegue isso? Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, confesso, é que quanto mais você tenta dominar tudo, mais a vida escapa por entre os dedos. É como segurar água com força demais. Ela simplesmente escorre. Agora olha só que curioso, quando você solta, quando confia, quando entrega, o fluxo começa. E é aí que entra esse tal conceito que mudou a minha vida. Soltar o controle e fluir com o universo. Parece meio esotérico, talvez, mas é muito mais prático do que você imagina. Soltar o controle não é desistir. Também não é cruzar os braços e esperar cair do céu. É outra parada. É tipo assim, você faz a sua parte, coloca energia, age com verdade, e depois libera a ansiedade de querer controlar o resultado. Porque, sinceramente, o resultado nunca esteve no seu controle mesmo. O universo tem um jeito todo especial de organizar as coisas. Às vezes ele vira tudo de cabeça para baixo, só para te colocar no caminho certo. Mas quando você está ocupado demais tentando prever cada passo, você nem percebe o quanto está resistindo àquilo que mais queria. É como nadar contra a correnteza. Você até se mexe, mas não sai do lugar. Já quando você aprende a se alinhar com o fluxo, confiar, observar, sentir, tudo fica mais leve. As portas se abrem, os sinais aparecem, as coincidências ou seriam sincronicidades. Como é que é? A pipocar, eu sei que soltar o controle pode dar medo no começo. A gente tem aquela ilusão de que se eu não estiver no comando vai dar ruim. Mas, quer saber? Às vezes soltar é o que finalmente faz dar certo. Então se você já cansou de remar contra tudo, talvez seja a hora de experimentar o contrário. Respira, confia, solta e deixa o universo te mostrar do que ele é capaz quando você para de atrapalhar. E já aviso, quando você começa a fluir e não tem mais volta, é tipo surfar na onda da vida, você não precisa lutar, só precisa dançar com o movimento dela, sai da frente. O universo já está trabalhando por você. E se eu te dissesse que o universo já está preparando tudo que você pediu, só está esperando você sair do meio? Pois é, pode parecer estranho, mas às vezes a gente é o nosso maior obstáculo. Eu sei, parece loucura. A gente rala, corre atrás, faz de tudo e mesmo assim sente que as coisas não andam, mas já parou para pensar que quanto mais você tenta forçar, mais tudo emperra. É como se o universo estivesse lá, com tudo prontinho para te entregar, mas você está tão ocupado tentando dar um jeitinho, controlar cada passo, prever cada resultado, que acaba travando o fluxo natural das coisas. E se a única coisa que falta não for esforço, mas espaço, sim, espaço. Espaço para a vida te surpreender. Espaço para receber o que você já pediu 1000 vezes. Espaço para deixar a mágica acontecer. Porque olha, quando você confia e solta, o universo age. Mas quando você desconfia e tenta fazer tudo sozinho, ele cruza os braços e diz: então vai lá, tenta você. É tipo aquele amigo que já sabe o caminho, mas você insiste em usar o gips quebrado só para provar que consegue. E enquanto isso, fica dando voltas no mesmo lugar. Esse é um chamado, um sussurro do invisível, um alerta do coração, sobre
desistir. É sobre dar um passo pro lado e deixar a vida passar com tudo, trazendo o que é seu. Porque o que é seu tá vindo. Só precisa de passagem. E sabe o que mais? Você não precisa entender tudo para confiar. O universo é mais sábio do que você imagina. Ele já viu o que você não vê. Já alinhou coisas que você nem sonha. E tá só esperando você parar de se atrapalhar. Então bora, sai do caminho. Solta o controle e deixa a vida te surpreender. Porque às vezes o milagre já está vindo. Só falta você sair da frente. Capítulo 1 menos a ilusão do controle. Quando a gente acha que tá no comando, mas não tá. Senta aí um pouquinho, porque agora o papo é reto. Me diz uma coisa. Quantas vezes você já tentou controlar tudo ao seu redor achando que assim a vida ia finalmente dar certo? Eu sei bem como é. A gente quer ter certeza do amanhã. Quer prever cada passo. Quer garantir que nada vai dar. E nessa, a gente vira refém de uma ilusão. A de que está no controle. Mas isso é só ilusão mesmo. Uma bem convincente, por sinal. A mente adora criar esse teatrinho de que se eu fizer tudo certinho, tudo vai sair como... E só que oi vida, meu amigo, minha amiga, não é uma planilha de Excel. Ela é viva, imprevisível, cheia de curvas inesperadas e reviravoltas geniais. E quer saber? Ainda bem, porque se tudo acontecesse exatamente como a gente planeja, a gente ia viver num looping chato, repetitivo, sem espaço pro novo, pro mágico, pro surpreendente. Só que o problema é que a gente aprendeu a ter medo do inesperado. Então o que a gente faz? Tenta controla o tempo, as pessoas, os resultados, o futuro, o Wi-Fi, o humor dos outros, o que vão pensar, o que vão dizer. Ufa, só de falar já cansei. Mas deixa eu te contar um segredinho. Quanto mais você tenta controlar, mais você se distancia da leveza. E sem leveza, nada flui. A energia trava, a criatividade seca e o universo que estava ali querendo te ajudar fica de mãos atadas porque você não deixa ele trabalhar. Esse capítulo aqui é para te ajudar a tirar a venda dos olhos. É para te mostrar que o controle que você acha que tem, na verdade te controla e tá tudo bem. Todo mundo já caiu nessa. O importante é perceber e libertar. Porque no fim das contas a vida não quer que você controle tudo. Ela quer que você confie. E quando você entende isso, meu amigo, minha amiga, a mágica começa. A cilada da cabeça mandona. Quando a mente quer ser a dona do mundo, já percebeu como a nossa mente adora mandar em tudo? É impressionante. Ela quer controlar o tempo, prever o futuro, escolher quem entra, quem sai, quando, como e por quê. Parece até gerente de universo, né? O problema é que no fundo essa mania de dominar tudo é só medo disfarçado de precaução. A mente tem pavor do incerto, então ela cria planos, listas, estratégias mirabolantes. Tudo para evitar o imprevisível. E a gente sem perceber vai entrando nessa dança. Quando vê, está exausto, frustrado e nada anda. Sabe o que é pior? A gente acha que está no controle, mas quem está mandando é a ansiedade travestida de organização. A mente quer nos convencer que se ela puder prever cada passo, nada de ruim vai acontecer. Só que a vida não funciona assim. Ela é selvagem, surpreendente, misteriosa e linda justamente por isso. Tem uma parte da gente que só quer respirar em paz, só quer viver leve, mas aí vem a mente e fala: você não pode descansar agora. E sei, der errado, e se falarem mal, e se você perder, e pronto, já estamos de novo no ciclo da preocupação. Essa é a armadilha. A mente acredita que pensar demais resolve tudo. Mas o excesso de pensamento é que cria o problema. E como? Um GPS louco que recalcula a rota a cada 3 segundos menos. Ninguém chega a lugar nenhum assim. E não me entenda mal. Pensar é bom, planejar é necessário. Mas quando o pensamento vira tirano, ele paralisa. Ele prende a gente num eterno e se. E o presente vai embora pelas frestas da preocupação. Quer saber? A mente é uma ótima ferramenta, mas um péssimo chefe. Quem comanda de verdade tem que ser sua essência, sua intuição, seu coração. A mente é para seguir, não para liderar. Então, da próxima vez que ela vier cheia de comandos, listas e controle remoto na mão, respira fundo, dá um sorrisinho e diz: calma, chefia, deixa a vida surpreender um pouquinho também. Medo que fecha portas quando a abundância para na tranca da mente. Vamos falar de um sabotador silencioso que, sem fazer barulho, bloqueia o fluxo da sua vida sem você nem perceber. Ou não, Deli. Medo. Esse danado é sorrateiro, se disfarça do bom senso. Se veste de cautela. Mas na real, é ele que trava a prosperidade, amarra os caminhos e te faz viver em modo defesa. Quando o que você queria era crescer, sabe? Quando você quer muito algo, um novo projeto. Mas e dinheiro, liberdade, sucesso menos mas... Ao mesmo tempo, sente aquele frio na barriga misturado com desconfiança. Tipo,
E se não dar certo? E se eu perder tudo? E se rirem de mim? Pô, ei, esse Sergipe é o medo te puxando pelo braço e dizendo: não vai não. O medo, quando domina o jogo, vira resistência pura. E a resistência é como uma parede invisível que te separa do que você tanto deseja. Você pode até trabalhar duro, visualizar, afirmar, mas se por dentro estiver vibrando insegurança, a abundância sente e se afasta. E eu não tô falando só de dinheiro, não. Tô falando de tudo: amor, paz, oportunidades, criatividade, leveza, alegria. A vida quer te entregar, tá tudo pronto, mas quando você está com medo, é como se você trancasse a porta por dentro e jogasse a chave fora. O medo é traiçoeiro. Ele finge que tá te protegendo, mas na real tá te aprisionando. Ele te prende no conhecido. Te mantém num lugar apertado, desconfortável, mas seguro. Só que, convenhamos, viver se defendendo de tudo não é viver, é sobreviver. Quer começar a atrair mais abundância? Então olha para esse medo com coragem. Não para lutar com ele, mas para entender. Porque só quando você reconhece a raiz da sua resistência é que começa a soltar. E quando solta, o fluxo volta a correr e as bênçãos que estavam represadas começam a transbordar. O universo é generoso. Ele quer te dar, mas ele só pode entregar quando você estiver aberto para receber. E para isso, tem que deixar o medo descansar e confiar um pouquinho mais. Nada contra não. Vai com o fluxo, o rio sabe o caminho. Imagina só, você cai num rio desses largos com correnteza firme, em vez de deixar a água te levar, você começa a nadar contra, com todas as forças, achando que vai dar conta. Braçada vai, braçada vem, o braço já arde, a respiração trava, o desespero bate e nada de sair do lugar. Resultado, cansaço, frustração e afundamento. Pois é, essa cena aí parece exagero, mas é exatamente o que muita gente vive tentando forçar a vida a ir na direção que a mente quer. E o pior, acreditando que é assim que se vence. Só que vencer não é sobre brigar com o fluxo, é sobre fluir com ele. A vida é como um rio. Ela tem um ritmo, um tempo, um trajeto próprio. E, por mais que você queira ditar o caminho, a correnteza já está decidida. Quando você tenta remar contra, você trava tudo. Os sinais ficam confusos, as oportunidades se perdem e o corpo sente. Vem o estresse, a ansiedade, o cansaço mental e a sensação é de que, por mais que você lute, não sai do lugar. Mas olha o pulo do gato: quando você solta e vai com o fluxo, tudo muda. A energia te carrega, as coisas começam a fazer sentido, os encontros certos aparecem, as portas se abrem quase que sozinhas. Você não precisa mais controlar cada detalhe. Só precisa confiar que o rio sabe para onde está te levando. Não tô dizendo para você virar passageiro da própria vida, tá? O lance aqui é agir com consciência, mas sem resistência. É saber a hora de remar e a hora de boiar. É confiar que o universo sabe o caminho e que às vezes o que parece desvio é só curva para te poupar da pedra lá na frente. Então, se você está se sentindo exausto, perdido ou travado, pode ser que esteja tentando nadar contra. Respira fundo, solta os braços, abra os olhos e deixa a água te mostrar o rumo, porque no fim das contas quem aprende a fluir vai Maisland e chega mais leve. Capítulo 2 - O universo é um aliado, não um adversário. Tá na hora de mudar a chavinha. Sabe por quê? Gente vive achando que o universo está contra ela, que a vida está sempre testando, sabotando, dificultando, como se fosse uma luta diária entre você e o mundo. E olha, essa crença é uma das maiores armadilhas mentais que existem. Eu mesmo já vivi nessa energia. Era aquela sensação de que nada dava certo, sabe? Tipo, poxa, tô me esforçando tanto e parece que quanto mais eu tento, mais as coisas travam. E aí vem aquele pensamento automático: a vida deve estar de sacanagem comigo, mas não tá não. A real é que o universo não é vilão. Ele é parceiro. Ele joga no seu time. O problema é que a gente aprendeu a desconfiar de tudo. Qualquer atraso vira sinal de azar. Qualquer dificuldade, sinal de castigo. A gente esquece que às vezes o que parece atraso é só proteção. Que aquele não que doeu tanto pode ter sido o sim disfarçado que te salvou de uma cilada. Nesse capítulo, a gente vai conversar sobre essa virada de mentalidade. Porque quando você entende que o universo é seu aliado, tudo muda. Você para de viver em guerra e começa a caminhar em paz. Para de forçar e começa a cooperar. Para de brigar com a vida e finalmente começa a viver de verdade. Imagina só. E se todas as coisas que aconteceram com você, até as mais difíceis, estivessem te preparando para algo maior? E se, em vez de castigo, fosse cuidado? E se no fundo o universo sempre tivesse acreditado em você, mesmo quando você duvidou de si?
Esse é o ponto de partida para uma vida mais leve, abundante e cheia de sincronicidades. Porque a partir do momento em que você para de ver o mundo como inimigo, você libera espaço para a prosperidade fluir. Simples assim. Então, bora juntos nessa nova visão, porque a vida fica infinitamente melhor quando você para de desconfiar e começa a colaborar. O Wi-Fi invisível do universo, a inteligência, que conecta tudo. Você já teve aquela sensação estranha, mas mágica, de pensar em alguém e do nada a pessoa te mandar uma mensagem? Ou sonhar com uma ideia e no dia seguinte ver aquilo se manifestando diante dos seus olhos? Pois é, isso não é coincidência boba. É conexão, é sintonia com a tal da inteligência universal que está ligando tudo, o tempo todo. Sim, existe uma força que conecta tudo nesse mundão, das estrelas no céu até aquele pensamento que passou aí na sua cabeça agora. E o mais louco, você faz parte disso. Faz mesmo. Não é papo de guru, nem papo de doido. É real, é energia, é vibração pura rolando no ar. Pensa comigo. A natureza não precisa de despertador. E mesmo assim o sol nasce e se põe todo santo. As marés obedecem à lua, os pássaros migram na época certa. Uma semente vira árvore sem nunca ter feito curso de jardinagem. É ou não é uma orquestra perfeita, rolando em silêncio? Essa mesma inteligência que rege o cosmos, tá cuidando da sua vida. Só que diferente da natureza que flui com confiança, a gente vive tentando atrapalhar esse processo com medo, dúvida, controle e ansiedade. Mas quando você começa a perceber que tudo está conectado, que nada é por acaso, e que até os tropeços fazem parte do caminho, nossa, dá até um alívio. Você entende que não precisa carregar o mundo nas costas, porque o mundo já está sendo carregado por algo maior. Essa inteligência é como um Wi-Fi invisível. Tá no ar, tá em tudo, só precisa se conectar. E é presença, é consciência, é confiar que tem um plano maior rolando menos, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem enxergar. Então, da próxima vez que sentir que tá tudo fora do lugar, lembra disso. Às vezes a bagunça é só o universo reorganizando as peças para encaixar algo incrível. Confia no processo porque sim. Essa inteligência que conecta tudo também te conecta com um que é seu. De dentro para fora, de cima para baixo, o espelho invisível do universo, você. Já ouviu aquela frase antiga cheia de mistério que diz: como é dentro, é fora. Como é em cima, é embaixo. Isso aí é a tal da lei da correspondência, e deixa eu te contar. Ela é poderosa, viu? Essa lei é tipo um espelho cósmico. Tudo que você vê do lado de fora da sua vida, menos suas relações, seu dinheiro, sua saúde, suas oportunidades, é só um reflexo do que está rolando aí dentro, nos bastidores da sua mente e do seu coração. E mais, o que acontece nas camadas mais sutis, lá em cima, no invisível, também se manifesta aqui embaixo, no concreto, na vida real, no dia a dia mesmo. Quer um exemplo simples? Se por dentro você vive se sentindo pequeno, insuficiente, cheio de medo, adivinha o que você atrai? Situações que reforçam isso, pessoas que te tratam como se você não valesse nada, problemas que parecem maiores do que você consegue lidar. É a vida espelhando sua vibração interna. Por outro lado, quando você começa a se cuidar por dentro, menos ajusta seus pensamentos, eleva sua energia, muda sua postura mental, o mundo lá fora muda junto. É quase mágico. As coisas começam a fluir, portas se abrem, pessoas certas aparecem, e não é coincidência não, é correspondência. E sabe o que é mais legal? Você não precisa sair correndo tentando consertar o mundo. Basta comic dentro do Voca, porque o seu mundo externo é só um telão. A projeção verdadeira vem do que você sente, pensa, acredita, vibra. Mais cedo ou mais tarde muda fora também. Então, da próxima vez que algo te incomodar na sua realidade, em vez de brigar com o espelho, olha para o que está por trás da imagem e pergunta: o que isso está refletindo em mim? Porque sim, meu amigo, minha amiga, o universo só devolve o que você emite. E a boa notícia é que se você muda a fonte, muda tudo. Confiar no invisível quando o salto no escuro te leva pro topo. Tem gente que só acredita no que pode ver, tocar e provar, mas também tem os ousados, aqueles que acreditam antes de ver. E olha, esses são os que mudam o mundo. Um desses caras foi ninguém menos que Robert Noyce, um dos fundadores da Intel. Sim, a gigante que revolucionou o universo dos computadores. O mais doido dessa história, ele não tinha nenhuma garantia de que ia dar certo. Pelo contrário! Lá nos anos 60, quando o mundo ainda mal entendia o que era um microchip, Noyce largou o certo pelo incerto. Ele já era respeitado no setor de eletrônica, mas decidiu sair da zona de conforto para seguir algo que só existia na cabeça e no coração dele. Tipo uma ideia maluca soprada pelo invisível, sabe? Ele confiou num futuro que ninguém mais conseguia enxergar. Imagina só, acreditar que um pedacinho minúsculo de silício poderia mudar o rumo da tecnologia global. Era coisa de visionário, mesmo. E ele apostou alto, confiou no instinto e se jogou.
Resultado, criou a Intel, ajudou a inventar o microprocessador e, bom, o resto é história. O mais bonito disso tudo não é só o sucesso que ele alcançou, é o caminho que ele percorreu sem garantias. Foi guiado por algo invisível, por aquela sensação interna que sussurra: vai, só vai. E ele foi, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem mapas. E é isso que eu quero que você sinta aqui comigo agora. Você não precisa enxergar tudo para começar. Às vezes a confiança vem primeiro, o passo vem antes da ponte aparecer. E quando eu vou, confia no invisível. O visível se transforma. Então se tem algo aí dentro te chamando, mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça maluco, escuta. Pode ser o universo te cutucando para fazer história também. Afinal, toda grande transformação começa como alguém que teve coragem de acreditar no que ninguém mais via. Capítulo 3 menos resistência invisível. Os sabotadores que moram na sua cabeça. Vamos combinar uma coisa aqui logo de cara. Não é só o mundo lá fora que trava nossa vida, viu? Muitas vezes quem mais atrapalha nosso caminho mora dentro da nossa própria cabeça. E o pior, a gente nem percebe. Sim, eu tô falando dos sabotadores internos. Essas vozinhas disfarçadas de bom senso, cautela, lógica, que ficam o tempo todo dizendo: melhor não tentar, isso não é pra você e ser liderador. Pois é. São pequenos pensamentos aparentemente inofensivos, mas que agem como freios invisíveis, te segurando toda vez que você tenta avançar. E, olha, eles são sorrateiros. Não chegam fazendo escândalo, não. Vêm de mansinho, com aquele jeitinho convincente, parecendo que estão te protegendo, mas na verdade estão te impedindo de crescer. Nesse capítulo a gente vai abrir essa caixa preta. Vamos identificar esses sabotadores um por um, entender de onde eles vêm e, menos o mais importante, descobrir como tirar o poder deles. Porque uma coisa é certa, você nasceu para prosperar, não para viver se sabotando. Chegou a hora de colocar a luz onde antes só. De escutar sim, mas com consciência, de pegar essas vozes internas pela mão e dizer: valeu pela intenção, mas agora quem decide sou eu. Porque quando você vence por dentro, nada lá fora pode te parar. Bora juntos nessa faxina mental. Vou ser libertador às travas invisíveis da mente, crenças que secam a torneira da prosperidade. Olha, vou te contar uma verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que muda tudo quando a gente entende. Às vezes o que te impede de prosperar não é a crise, nem o governo, nem a falta de oportunidade. É o que você acredita lá no fundo sem nem perceber. Sim, tô falando das tais crenças limitantes. Aqueles pensamentos automáticos repetidos, silenciosos, que a gente escuta desde pequeno e acaba tomando como verdade absoluta, tipo: dinheiro é sujo, rico não vai pro céu, pra ganhar dinheiro tem que sofrer. Quem nasceu pobre morre pobre. Já ouviu alguma dessas? Essas frases são como grilhões invisíveis que seguram sua vida no mesmo lugar. E o pior é que a gente nem questiona. Acredita tonto, mas tanto que acaba criando uma realidade que combina com esse pensamento. Resultado, a vida vira um ciclo de esforço sem resultado, de luta sem vitória, de expectativa sem realização. Sabe aquela sensação de estar fazendo tudo searching who, mas mesmo assim nada engrena? Pode apostar. Tem uma crença sabotadora por trás puxando o freio de mão, porque a sua mente, mesmo querendo crescer, está programada para manter você no lugar seguro. E esse lugar seguro às vezes é apertado, limitado e sem brilho. Mas calma, a boa notícia é que dá para mudar isso. Dá para reprogramar. Quando você começa a identificar essas crenças, trazer elas para a luz e trocar por novas ideias mais alinhadas com a vida que você quer, tudo começa a fluir. Parece até mágica menos e de certa forma Então, se você quer abrir o fluxo da prosperidade de verdade, o primeiro passo é limpar o terreno, tirar o mato mental, arrancar as raízes velhas e começar a plantar novas crenças mais leves, mais verdadeiras, mais prósperas. Porque no fim das contas o dinheiro, as oportunidades, os milagres já estão batendo na sua porta. Só que tem uma voz aí dentro dizendo que você não merece. Bora calar essa voz e abrir a porta. Sobrevivência ou criação? Descubra em qual modo você está operando. Vou te fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Você está vivendo ou só sobrevivendo? Calma, respira, pensa com carinho. Porque a resposta para essa pergunta pode virar uma chave aí dentro que você nem sabia que existia. O tal do modo sobrevivência é traiçoeiro. Ele te faz acordar todo dia no automático, sempre com pressa, sempre preocupado, sempre esperando o pior. É aquela sensação de que você está só tentando passar o dia sem ser atropelado pela vida. Tudo vira urgência, tudo vira ameaça. E a mente fica em alerta o tempo todo, só reagindo. Quando você está nesse modo, até sonhar parece perigoso. Vulcanal cria, você só apaga incêndio. Não tem espaço para imaginar, para inovar, para se permitir. Porque a prioridade é
Como eu faço para não quebrar hoje? E aí pronto. Voca se fecha, sua energia cai, sua frequência trava, e a vida vira uma eterna repetição. Agora, existe outro jeito de viver. É o tal do modo criação. Esse sim é leve, gostoso, poderoso. Quando você entra nesse estado, você não está mais correndo do medo. Você está correndo atrás de propósito. Você age com intenção, sente prazer em criar. Começa a ver possibilidades onde antes só havia problema. Mas como mudar de um para o outro? Primeiro passo: consciência. Perceba os sinais. Se você anda cansado demais, ansioso por tudo, pensando sempre no que pode dar errado, você está no modo sobrevivência. Agora, se você começa o dia com uma ideia, uma vontade, uma faísca de empolgação no peito, parabéns, está entrando no modo criação. E não precisa virar a chave de uma vez. Vai aos poucos. Começa mudando o foco, ajustando a energia, fazendo perguntas diferentes. Tipo, o que eu posso criar hoje? Ou como posso servir de um jeito leve e verdadeiro? Porque quando você sai do modo luta pela vida e entra no modo crio a minha realidade, o universo responde diferente. Ele entende que você parou de se esconder e começou a brilhar em tua boraló, desliga o alarme da sobrevivência e ativa o GPS da criação. Porque você não veio só para aguentar, você veio para transformar. Solta isso. Vai exercícios simples para liberar sua mente e deixar a vida fluir. Se tem uma coisa que trava a vida da gente, são essas amarras invisíveis que a gente carrega dentro da cabeça. Medo do futuro, culpa do passado, crença que limita, pensamento que repete. E lá vai a mente rodando em círculos igual cachorro atrás do próprio rabo. Mas tem jeito de soltar tudo isso. E não precisa ser difícil não. Basta um pouquinho de intenção, prática diária e aquele toque de coragem para encarar o que está escondido aí dentro. Bora soltar essas amarras mentais com alguns exercícios simples e poderosos. Respiração consciente, o freio de mão da mente para tudo. Fecha os olhos, respira bem fundo, solta devagar. Faz isso umas 5 vezes. Só isso já muda tudo. Por quê? Porque quando você respira com presença, você desliga o piloto automático. Silêncio entre uma respiração e outra. A mente acalma e a alma fala a 2. Escreve para liberar. O famoso vomita no papel. Pega um caderno ou uma folha solta e escreve tudo que está aí dentro. Sem filtro, sem regra, sem se preocupar com ortografia. Escreve sua raiva, suas dúvidas, seus medos, suas vontades. Coloca para fora o que você não quer mais carregar por dentro. É tipo desentupir o ralo da cabeça. Funciona! 3. Afirmações libertadoras. Reprograma aí, meu bem, todo dia, de preferência ao acordar. Repeat phrases como: eu me permito confiar. Eu solto o que não me serve mais. Eu estou pronto para receber o melhor da vida. Fala em voz alta. Sente, porque palavra tem força. E quando vem do coração, ela cura. 4. Caminhada sem pressa, menos deixa a mente respirar ar fresco. Sai de casa. Vai andar, nem que seja até a esquina. Mas sem celular, sem fone, sem pressa. Só você e o mundo. Observa as cores, os sons, os cheiros. Se conecta com o agora. Isso limpa a mente e abre espaço para novas ideias entrarem. 5. Ritual de soltura. O ato simbólico de libertar. Escreve numa folha tudo o que você quer deixar para trás. Medos, traumas, cobranças, mágoas. Depois, queima. Isso mesmo. Vê aquilo virar cinza. É um gesto simples, mas poderoso. O universo entende. Você manda o recado. Estou pronto para seguir leve. E aí, qual desses você vai testar primeiro? O mais importante é lembrar que não tem transformação sem movimento. E às vezes soltar é o primeiro passo para receber tudo o que está vindo. Porque a mente leve atrai vida leve. E quando você solta, meu amigo, minha amiga, o universo voa até você. Capítulo 4. Menos prosperidade é estado de ser. Não é sobre ter. É sobre se tornar. Tá preparado para uma virada de chave daquelas? Porque o que eu vou te contar agora pode até parecer simples demais, mas é o pulo do gato da verdadeira prosperidade. E aqui vai. Prosperidade não é algo que você conquista, é algo que você se torna. Pois é, não começa com o dinheiro no bolso, nem com a casa dos sonhos, nem com a conta bancária recheada. Tudo isso é consequência, o verdadeiro início. Tá aí dentro, no que você sente, pensa e vibra todos os dias. É isso que cria a sua realidade. Prosperidade é um estado de ser. É acordar sentindo que já é abençoado, mesmo antes de ver o milagre acontecer. É agradecer antes de receber. É andar com postura de quem já é próspero, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque quando você começa a vibrar assim, o universo entende o recado. Essa pessoa está pronta.
Agora, olha que loucura. A maioria das pessoas faz o caminho inverso. Elas dizem: quando eu tiver dinheiro, aí sim eu vou me sentir próspero. Mas o universo não funciona nessa ordem. Ele responde ao que você é, não ao que você quer. Então, nesse capítulo, a gente vai mergulhar nessa ideia, sobre como você pode ativar esse estado interno de abundância agora mesmo, sem esperar nada externo acontecer. Porque, se você esperar para se sentir próspero só depois que a vida mudar, vai passar a vida toda esperando. A mudança começa por dentro, e quando você muda por dentro, tudo lá fora se ajeita para combinar com a nova versão que você se tornou, da cabeça para o coração, onde a abundância ganha vida. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra nessa jornada de crescimento pessoal e espiritual, é o seguinte: a abundância não começa na conta bancária. Ela começa na cabeça, e mais do que isso, ela só ganha força de verdade quando desce para o coração e começa a vibrar ali, com verdade, com emoção, com alma. A mente é o ponto de partida. É lá que a sementinha da prosperidade é plantada. É onde você escolhe acreditar que pode, que merece, que é possível. Mas não adianta só pensar positivo com a cabeça e continuar se sentindo um fracasso por dentro. Porque a mente até comanda, mas é o coração que transmite, é como se fosse um sinal de rádio. Você pensa: eu quero prosperar. Mas se lá no fundo você sente medo, dúvida, escassez, a frequência que sai de você é de bloqueio, não de abundância. O universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você vibra. Quando você sente abundância, mesmo sem ainda ver o resultado externo, algo muda. Muda no seu jeito de falar, de andar, de olhar o mundo. Você começa a caminhar como quem já sabe que está tudo fluindo. E é aí que o milagre acontece. Quer atrair mais prosperidade? Então começa assim. Reprograma tua mente com pensamentos de crescimento, de gratidão, de merecimento. E depois, sente isso no peito. Agradece antes de receber. Vibra antes de acontecer. Confia antes de ver, porque no fim das contas a abundância é um estado, um jeito de existir. E quando vive como se já tivesse, a vida entende o recado e começa a te entregar. Eles não forçam, eles fluem. O jeito leve de prosperar. Quer saber um segredo que pouca gente te conta? Os que prosperam de verdade, com leveza e consistência, não estão por aí forçando a barra. Eles estão fluindo, isso mesmo. Eles não estão tentando controlar cada detalhe, nem se afogando em ansiedade. Eles simplesmente aprenderam a se alinhar. E olha, isso não quer dizer que essas pessoas não se esforçam, tá? E elas trabalham, elas sonham alto, mas o jeito delas fazerem tudo é diferente. É com leveza, com presença, com confiança no processo. Elas entenderam que o universo colabora mais quando a energia está solta, não tensa. Já percebeu como tem gente que parece que as coisas simplesmente dão certo para ela? Os caminhos se abrem, as oportunidades aparecem, tudo flui mais fácil. E aí você pensa: nossa, que sorte! Mas o que tem ali de verdade é conexão com o fluxo da vida. Essas pessoas não gastam energia tentando nadar contra a corrente. Elas param, sentem, observam e só depois decidem para onde remar. E o mais louco: às vezes elas não fazem mais do que você, só fazem com mais clareza e menos resistência. Enquanto muita gente está presa no tem que dar certo. Preciso controlar, não posso errar. Quem prospera com leveza está dizendo: eu confio, eu solto, eu sigo. E isso muda tudo, porque a vibração delas é de abertura, não de desespero. Prosperar com leveza não é ilusão. É inteligência energética. É parar de se matar para conquistar e começar a cocriar com a vida. É agir com propósito e não por obrigação. É se sentir em paz no caminho, e não só no destino. Então, se você anda cansado de tentar, tentando demais, correndo sem sair do lugar, talvez o que esteja faltando não seja esforço, mas fluxo. Solta um pouco, escuta mais, faz menos força e mais fé, porque no fim das contas quem flui, floresce. Cabeça, coração e mão, o trio que cria milagres. Se tem uma coisa que eu aprendi quebrando a cara umas boas vezes, inclusive, é que não adianta pensar uma coisa, sentir outra e fazer uma terceira totalmente diferente. A vida não responde bem à bagunça energética. Ela responde à coerência. E é aí que entra o segredo. Alinhamento entre pensamento, sentimento e ação. Quando esses três estão em sintonia, meu amigo, minha amiga, o universo entende o recado sem ruído. É como se você virasse um farol limpinho, brilhando forte na frequência daquilo que você realmente quer. Mas, vamos ser sinceros, alinhar isso nem sempre é fácil. Quantas vezes você já pensou positivo, mas lá dentro estava cheio de medo? Ou até sentia que era possível, mas não agia porque achava que não era o momento? Ou agia com força total, mas por dentro não acreditava de verdade? Pois é, esse desalinhamento trava o fluxo, porque é como tentar andar com um pé no freio e o outro no acelerador. A intenção até é boa,
mas o carro não sai do lugar. Então bora mudar isso? Primeiro, começa observando seus pensamentos. Eles estão te empurrando para frente ou te puxando para trás. Depois, checa como você está se sentindo com aquilo que está pensando. Tá vibrando entusiasmo ou tá se sabotando com dúvida? E por fim, pergunta: suas ações estão reforçando esse sentimento ou estão indo na contramão? Quando eu vou, pensa com clareza, sente com verdade e age com coragem. A vida responde, e responde bonito. É nesse ponto que o milagre acontece, não fora, mas dentro. Você vira a ponte entre o invisível e o visível. Então anota aí. Pensa com fé, sente com o coração e age com presença. SOO Combo da criação consciente. É onde o querer vira ser e o sonho vira realidade. E se alguma coisa ainda não está fluindo, talvez só falte alinhar esse trio aí dentro, capítulo 5. O poder de soltar. A arte da entrega. Consciente. Chegou a hora de falar sobre uma das coisas mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras dessa jornada de prosperidade e conexão com o universo, aprender a soltar. Eu sei. Só de ouvir essa palavra, muita gente já trava, porque a gente cresceu acreditando que soltar é o mesmo que desistir, que entregar é o mesmo que se acomodar. Mas deixa eu te contar uma coisa que virou a minha vida do avesso no melhor sentido. Soltar não é fraqueza, é sabedoria. Soltar é confiar, é parar de tentar controlar tudo com as próprias mãos e começar a deixar o fluxo da vida fazer a parte dele também. É entender que você já plantou, já regou, já cuidou, agora precisa deixar crescer. Porque o milagre não acontece no controle, ele acontece na confiança. Esse capítulo é um convite para você experimentar a leveza de quem entrega sem apego, sem desespero, sem ansiedade. Não é sobre cruzar os braços. É sobre agir com fé e soltar com consciência. É sobre continuar em movimento, mas sem a pressa de quem tem medo. É caminhar em paz, não em pânico. Solta, treino, um exercício diário, mas cada vez que você consegue se desprender um pouquinho mais, a vida responde com um pouquinho mais de fluidez, de clareza, de sincronicidade. Então bora juntos nessa? Porque quando você aprende a soltar de verdade, é como se o universo dissesse: agora sim posso agir. E, acredite, ele age, e age bonito. Quanto mais você aperta, mais escapa. O paradoxo do controle. Já reparou que, quanto mais a gente tenta controlar tudo, menos as coisas fluem? É tipo areia na mão. Você fecha com força achando que vai segurar, mas ela escorre ainda mais rápido pelos dedos. É doido, né? E olha, eu falo isso com propriedade. Eu já fui o rei do controle. Queria prever cada passo, garantir cada resultado, calcular até o improvável. Só que no fim, quanto mais eu tentava ter certeza, mais inseguro eu me sentia. E nada, tudo parecia pesado, travado, meio sem vida. Esse é o paradoxo maluco da vida. Quando você força demais, ela te puxa de volta. Mas quando você solta, ela te empurra para frente. E aí começam a acontecer aquelas coincidências que mais parecem mágicas, as coisas encaixam. As respostas vêm, as portas se abrem. É como se o universo dissesse Queer Controller: beleza, vai lá, mas não reclama quando ficar cansado. Só que quando você solta e diz: tá bom, confio, faz do seu jeito, ele sorri e fala: agora sim, vamos junto. Não estou dizendo que você tem que viver largado explorando tudo. Mas tem uma diferença gigante entre agir com intenção e agir com medo. O medo faz você tentar dominar tudo. A confiança faz você caminhar com leveza. E adivinha qual dessas energias o universo entende melhor? Então, se hoje você está se sentindo preso, sufocado, com a vida toda travada, talvez seja o momento de soltar um pouco, respira, entrega, confia porque sim, quanto mais você tenta controlar, menos tem. Mas quando você confia de verdade, o que é seu vem até você. E vem com força, com beleza, com sincronia, solta e vai. Técnica simples para entregar, desapegar e confiar de verdade, eu sei. Confiar no invisível não é tão fácil quanto parece. A gente fala: eu entrego, mas no fundo tá ali, espiando pela frestinha, ansioso, cheio de pensamentos do tipo: será que está funcionando mesmo? Só que confiar de verdade é outra vibe. É quando você entrega sem vigiar, solta sem medo e simplesmente acredita. E para te ajudar nessa jornada de soltar o controle e viver com mais leveza, eu separei aqui algumas técnicas de entrega e desapego que uso na minha vida e funcionam. Tmeibora, um ritual do soltar. Sabe aquele desejo que está te consumindo? Aquela preocupação que não sai da cabeça? Escreve tudo num papel, com o coração aberto. Depois, queima. Isso mesmo, vê aquilo virar cinza e voar. Enquanto o fogo consome, fala para si mesmo: eu solto, eu confio, eu me abro para o melhor. Parece simples, mas libera uma energia absurda. 2. Afirmações de confiança.
Cria o hábito de repetir. Todos os dias, eu entrego, confio, aceito e agradeço. Tudo está sempre se alinhando a meu favor. O melhor vem quando eu paro de forçar. Repetição gera crença, e quando a mente acredita, o universo corresponde. 3. Respiração do desapego. Essa aqui é tiro e queda, inspira pensando no que você quer. Segura um pouco, depois solta o ar como se estivesse soltando o apego, a ansiedade, o medo. Faz isso algumas vezes e sente o corpo relaxar. Quando o corpo solta, a mente começa a confiar. 4. Visualização sem apego. Imagina o que você deseja, mas sem desespero. Vê a cena na sua mente com leveza, como se já tivesse acontecido. E depois diz para si, eu confio que isso virá no tempo certo, do jeito certo, e segue a vida. Quem solta recebe mais rápido. 5. Prática da gratidão antecipada. Agradece antes de receber. Esse é quando Voca diz obrigado por algo que ainda não chegou. Você ativa a energia da confiança absoluta. E o universo ama isso. Ele disse, ela já está grata é porque está pronta. E manda. Desapegar não é abandonar. É dar espaço. É dizer para o universo, tô pronto, faz do teu jeito. E é nesse espaço entre o desejo e o controle que os milagres se manifestam. Então, solta, confia e assiste o impossível acontecer. Com uma leveza que você nem imaginava. Soltou. Virou. Quando a vida acontece depois que você para de lutar, tem coisa que só acontece depois que a gente solta. E eu tô falando de viradas reais, dessas que mudam o jogo de uma vez por todas. Não é mágica. É energia. É quando você para de forçar e o universo finalmente consegue agir. Quer ver um exemplo forte? J.K. Rowling, a criadora de Harry Potter, antes de virar sucesso mundial, ela estava desempregada, mãe solo, cheia de rejeições na bagagem. Tentou publicar seu livro várias vezes, ninguém queria. Até que ela disse, quer saber? Eu vou parar de tentar agradar todo mundo. Vou escrever do meu jeito, com verdade, e soltou. Resultado? Uma das maiores franquias do planeta nasceu depois que ela parou de forçar. Outro nome poderoso, Oprah Winfrey, no começo da carreira. Ela queria tanto se encaixar nos padrões da TV que quase perdeu a própria essência. Até que um dia ela decidiu. Cansei. Eu mesma. E soltou. A partir dali, tudo mudou. Não só ficou famosa, como virou uma das mulheres mais influentes e ricas do mundo. Ela não venceu porque tentou se encaixar. Ela venceu quando teve coragem de soltar o que aprendia. E tem o Jim Carrey. Sim, o comediante doidão que todo mundo conhece. Ele conta que passou anos tentando ser notado, até que um dia, cansado de tanta luta, escreveu para si mesmo um cheque simbólico de $10 milhões e soltou. Começou a trabalhar com leveza, confiança, sem se matar por aprovação. Poucos anos depois, ganhou exatamente aquele valor por um filme. Coincidência? Ou resposta do universo para quem entrega com fé? Eu mesmo já vivi isso. Teve um momento da minha vida em que eu estava tentando controlar tudo. Carreira, dinheiro, tempo, tudo mesmo. E quanto mais eu tentava, mais as coisas travavam. Um belo dia esgotado eu disse, tá bom vida, faz do seu jeito. E aí, tudo começou a fluir. Como se o universo estivesse só esperando eu sair do caminho. Então se você tá aí, forçando, lutando, insistindo, talvez o que falte não seja mais esforço, e sim mais entrega. Porque às vezes, o que você tanto quer tá só esperando você soltar a corda para poder voar. Capítulo 6 menos como ouvir o universo. Sinais, intuições e sincronicidades que falam com você. Você já teve aquela sensação estranha menos, mas ao mesmo tempo mágica, menos de que isso não pode ser só coincidência, tipo pensar numa pessoa e ela te ligar, ou ver um número repetido toda hora, ou esbarrar com uma oportunidade que tem exatamente a ver com o que você estava pedindo. Em silêncio, pois é, isso é o universo falando. E sim, ele fala o tempo todo. O problema é que, na correria do dia a dia, a gente desaprende a escutar. A mente grita, o coração cochicha. E o universo, ele sussurra. Ele não te dá bronca nem grita no seu ouvido a não ser quando você insiste em ignorar. Ele mostra, sugere, cutuca, mas sempre com leveza. E se você não estiver presente, passa batido. Esse capítulo é um convite para você despertar essa sensibilidade que, aliás, já está aí dentro de você. Porque todos nós nascemos com essa antena, menos esse radar interno que capta sinais, sente vibrações e reconhece quando algo lá fora está alinhado com algo aqui dentro. Vamos falar sobre intuição, essa voz suave que te guia sem lógica. Sobre as sincronicidades, aquelas coincidências tão perfeitas que só podem ter sido orquestradas. E sobre os sinais que aparecem nos lugares mais inusitados quando você está realmente aberto para receber. A partir de agora, você vai perceber que o universo não quer te testar. Ele quer te orientar. Só está esperando você diminuir o barulho
da mente e escutar. Então bora aprender a ouvir com o coração? Porque quando você aprende a escutar o universo, a vida começa a te responder com uma precisão que dá até arrepio. O universo tá falando, mas quem é que tá escutando? Tem uma coisa que eu aprendi com a vida menos, e não foi lendo em livro, foi vivendo na pele. O universo fala com a gente o tempo todo, sério. Ele não para, só que, olha, a maioria das pessoas está tão ocupada, tão distraída, tão presa no automático que não escuta nem metade do que ele está tentando dizer. A comunicação do universo não vem por megafone, tá? Ela vem em forma de intuição, coincidência, arrepio, silêncio, sensação esquisita que ninguém consegue explicar. Às vezes é uma frase que você escuta do nada, uma música que toca no momento exato, um atraso que muda tudo, uma pessoa que cruza teu caminho sem querer. Mas que muda tudo também, só que a gente quer respostas gritadas. Queer certezas, quer que o sinal venha com letreiro neon piscando. E aí, enquanto espera o milagre do nosso jeito, a gente ignora o milagre acontecendo bem debaixo do nosso nariz. É por isso que eu digo, o problema nunca foi a falta de sinais. O problema é a falta de escuta. A gente escuta o barulho do mundo, a pressão da rotina, os gritos da mente, mas esquece de escutar o que realmente importa. O que vem do coração, do corpo, da alma. E vou te falar uma coisa. Quando eu vou, aprende a silenciar por dentro, nem que seja por uns minutinhos por dia, você começa a ouvir. E quando ouve, a vida ganha um ritmo diferente. Parece que tudo começa a se encaixar, a fazer sentido, a fluir com mais leveza. Então se você tá aí, esperando um sinal, talvez ele já tenha vindo, talvez ele venha todos os dias, e só esteja esperando você calar um pouquinho o barulho de fora, para ouvir o sussurro de dentro. O universo fala, sempre, mas só escuta quem realmente quer ouvir. Decifrando os sinais. Como ouvir, entender e agir com sabedoria? Tá aí uma coisa que ninguém ensina na escola, mas muda a vida. Do como aprende a interpretar os sinais do universo. Porque não adianta só ver o sinal. Tem que sacar o que ele está dizendo e, mais importante ainda, agir com sabedoria. Os sinais nem sempre vêm com legenda, viu? Às vezes eles chegam em forma de gente, de atraso, de obstáculo, de intuição forte, daquela sensação no peito que ninguém explica. Outras vezes é uma porta que fecha com estrondo, só para a outra se abrir do jeitinho certo. E o desafio é não ignorar. Para começar, você precisa estar presente. Tá ligado? A mente ansiosa demais não capta nada, fica presa no e se. Ou no mas e se não for. E o sinal passa direto. Por isso, o primeiro passo é aquietar. Respira, observa, escuta mais do que fala. Porque os sinais não gritam menos, eles sussurram. Depois que você percebe o sinal, aí vem a parte mais importante. Interpretar com o coração, não com o medo. Porque olha, o medo adora distorcer tudo. Ele te faz enxergar alerta onde tem oportunidade e problema onde tem direção. Já reparou? Agir com sabedoria não é sair correndo nem ficar parado. É encontrar o ponto certo entre confiar e fazer. É saber a hora de esperar e a hora de mergulhar. É tipo dançar com a vida, no ritmo que ela tá tocando, e não forçar um passo quando a música ainda nem começou. Quer saber se é um sinal mesmo? Presta atenção na paz que ele traz. Mesmo quando o caminho parece desafiador, se for para ser, o coração fica em silêncio. E esse silêncio é mais barulhento que qualquer pensamento. Então, da próxima vez que sentir que o universo está te chamando, não duvida. Só respira, sente e pergunta. O que esse momento está tentando me mostrar? A resposta vem. E quando vier, age com confiança. Porque quem escuta com alma, acerta com leveza. Calma, vai chegar. O tempo do universo é perfeito mesmo que você não entenda agora. Eu sei, a ansiedade grita. A gente quer tudo para ontem, quer ver resultado logo, quer sentir que tá no caminho certo o tempo inteiro. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou minha vida. O tempo do universo não é o nosso. E ainda bem, porque o tempo dele é perfeito. Sério. Já parou para pensar que se algumas coisas que você tanto queria tivessem acontecido antes da hora, teriam te bagunçado todo? Eu já pedi tanta coisa achando que estava pronto, mas hoje vejo que se tivesse recebido na época eu não teria sustentado. O universo não atrasa, ele prepara. E aí que entra uma palavrinha mágica. Confiança. Não aquela confiança forçada de quem repete mantra no espelho e ainda está tremendo por dentro. Tô falando de confiança real, aquela que vem do peito e diz, eu não vejo ainda, mas eu sei que está vinda. A ansiedade, por outro lado, é barulhenta, impaciente, cansativa. Ela diz, e se não acontecer? E se demorar? E se nada mudar? Mas a confiança sussurra baixinho. Calma, o que é seu já está a caminho. E nesse sussurro tem uma paz que vale ouro. O segredo é lembrar que o universo não te esqueceu. Ele só está organizando tudo para te entregar no tempo certo.
do jeito mais incrível possível. Enquanto isso não chega, sua parte é se alinhar, crescer, se preparar e seguir confiando. Então, respira fundo, solta esse nó no peito e troca a pressa por presença. Porque no fim das contas não é sobre ter tudo agora, é sobre receber na hora certa, do jeito mais leve, lindo e certeiro. Ansiedade trava. Confiança abre. E o tempo do universo nunca falha. Capítulo 7 menos ação alinhada. O jeito leve de agir sem resistência. Tá na hora da gente falar de um assunto que muita gente confunde. Agir e forçar não são a mesma coisa. Tem gente que age com desespero, correndo contra o tempo, achando que se parar por um segundo, tudo vai desmoronar. E tem gente que age com leveza, com propósito, com um coração em paz. Aquela errada ação alinhada é quando o que você pensa, sente e faz estão andando juntinhos, não tem ruído, não tem pressão, não tem aquele peso de eu tenho que fazer isso porque senão. É quando você age com clareza, sem resistência interna, sem aquela briga silenciosa entre razão e emoção. Nesse capítulo, a gente vai mergulhar nesse tema de um jeito simples e direto, como agir de forma leve, consciente e verdadeira. Vamos combinar? Fazer por fazer, no automático, sem alma, só para dizer que está ocupado, não leva a lugar nenhum. Agir sem resistência é tipo remar com a maré. Você ainda está em movimento, mas agora o movimento é gostoso, fluido, sem cansaço desnecessário. Não é sobre sentar e esperar cair do céu, mas também não é sobre se matar tentando forçar o que não está pronto. A gente vai falar sobre como sentir o momento certo, como ouvir sua intuição antes de dar o próximo passo e como transformar ação em expressão da sua essência, não em reação ao medo. Porque no fim das contas, quando você age com alinhamento, o universo age junto com você. E aí, meu amigo, minha amiga, tudo muda de nível. Bora descobrir como fazer isso. Mas faz em paz, a força de agir sem desespero. Muita gente confunde entrega com passividade. Acha que confiar no universo é sentar no sofá, cruzar os braços e esperar que a vida resolva tudo sozinha. Mas não é bem por aí. Não se trata de parar e sim de mudar o jeito de se mover. É sobre agir com paz, não com desespero. Sabe, aquela diferença entre correr porque está sendo perseguido e correr porque está empolgado com um novo caminho? A ação é a mesma, mas a energia por trás muda tudo. Quando você faz as coisas com leveza, presença e propósito, a vida responde de um jeito completamente diferente. Eu já vivi muito tempo no modo correria desesperada. Fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, sem respirar, achando que se eu parasse, tudo ia desandar. Resultado? Cansaço, ansiedade e aquela sensação constante de que nunca era o bastante. Fazia muito, mas sentia pouco. Foi quando eu entendi que o segredo não era fazer menos, mas fazer diferente. Agir com paz é colocar intenção no que você faz. É se mover porque sente que é o momento certo, não porque está com medo de perder alguma coisa. É confiar no processo, sem se atropelar. E não, isso não é se acomodar. Pelo contrário, requer coragem para desacelerar por dentro e continuar agindo com presença. É um equilíbrio entre ação e entrega, entre planejar e permitir, entre dar um passo e deixar o universo guiar os próximos. Então, se você está naquele ritmo frenético, achando que só vai vencer se viver exausto, respira, dá uma pausa, olha para dentro, porque o que move o mundo não é a pressa, é a clareza. Haja, mas haja com alma, com calma, com confiança, porque quando você faz em paz, tudo ao redor se alinha para fluir com você. Inspiração ou desespero? O jeito que você age diz tudo. Agir por agir, todo mundo age. Mas deixa eu te contar uma coisa que fez uma diferença absurda na minha vida. Existe uma distância enorme entre uma ação inspirada e uma ação desesperada. E acredite, o universo sente essa diferença na hora. Ação inspirada é quando você sente aquele estalo por dentro. Vem uma ideia, uma vontade, uma certeza suave de que é para fazer. Não tem pressão, não tem dúvida sufocando, não tem se dar errado. É leve, é gostoso, é como se algo maior tivesse sussurrado no seu ouvido, vai, e você vai. Agora, a ação desesperada, essa aí você conhece bem. E quando você faz no impulso, com o coração apertado, a cabeça cheia de medo e o corpo tenso. Você se move não porque confia, mas porque está morrendo de medo de dar errado. E o pior, quanto mais você corre, mais parece que as coisas se enrolam. A grande virada é entender isso. Ação sem paz vira bagunça. Não adianta fazer 1000 coisas se por dentro está tudo tumultuado. O que vale mesmo é fazer menos, mas fazer com verdade. Com intenção alinhada com aquilo que você realmente quer viver. Já percebeu como as melhores ideias aparecem quando você está tranquilo?
às vezes até tomando banho ou caminhando sem pensar em nada. Pois é, isso é ação inspirada querendo nascer. Porque, quando você relaxa, abre espaço para o novo chegar, e o novo não grita menos, ele sussurra. Então, da próxima vez que bater aquela urgência de fazer qualquer coisa, para por um segundo. Pergunta para si mesmo: tô agindo porque senti ou porque surtei? Isso muda tudo. Porque o que vem da alma tem direção. O que vem do desespero só tem agonia. Faz com fé, não com pressa. Porque o que nasce da inspiração floresce com leveza. Decide com a alma, não com a pressa. Como alinhar sua energia antes de escolher o próximo passo? Sabe aquele momento em que você está prestes a tomar uma decisão importante, mas está com a cabeça a mil, o coração acelerado e o estômago virando do avesso? Pois é, essa não é a melhor hora para decidir nada, porque, quando a energia está bagunçada, até a melhor escolha pode parecer confusa. Eu aprendi na prática que antes de qualquer decisão, o primeiro passo é alinhar a minha energia. Porque, se por dentro está tudo fora do lugar, não adianta esperar clareza lá fora. A energia que você emite influencia diretamente o que você escolhe. Então, como fazer isso na prática? Primeiro, respira. Parece simples, mas muda tudo, tá? Uma pausa, inspira fundo, solta devagar. Faz isso umas 3 vezes. Você já vai sentir seu corpo desacelerar. A mente para de gritar e o coração começa a falar mais alto. Depois, sente o que você está sentindo. Sem julgar. É medo? É empolgação? É só carência disfarçada de urgência? Percebe se a vontade de decidir vem de dentro, ou é só pressão do mundo lá fora? Porque escolha feita no desespero tem tudo para virar arrependimento. Outro ponto que me ajuda demais: imaginar como eu me sentiria depois de cada decisão. Fecha os olhos e visualiza cada cenário. Qual deles te deixa mais leve? Qual acalma tu? Peito mesmo que dê frio na barriga? A leveza é um baita sinal de alinhamento. E por fim, confia. Se a energia está alinhada, a escolha certa vem. Pode não vir com manual de instrução, mas vem com paz. E paz, meu amigo, minha amiga, é o melhor GPS que existe. Então, da próxima vez que a vida te colocar numa encruzilhada, não sai correndo para escolher qualquer caminho. Para, respira, alinha, e aí sim, decide. Porque decisão tomada com alma não falha, menos ela flui. Capítulo 8. Menos prosperar? É natural voca, ou sou precisa permitir. Tá na hora de mudar uma ideia que muita gente carrega há anos. Prosperar não é para poucos. Não é sorte, não é privilégio, não é exceção. Prosperar é natural. É o que acontece quando você para de se sabotar e começa a permitir, sim, permitir. Porque olha, a abundância já é sua por direito. Você não precisa merecer, mas nem correr atrás de validação o tempo todo. O que o precisa, e esse é o pulo do gato, é parar de resistir. Parar de acreditar que é difícil, que é demorado, que não é para você. Pensa comigo. Olha para a natureza. Tudo cresce, floresce e se renova, sem esforço forçado, sem plano de metas. A semente não se questiona. Será que eu sou digna de virar árvore? Ela só permite. Ela se abre, confia e deixa o processo acontecer. E com a gente deveria ser assim também. Mas aí vem a mente, cheia de bloqueios, traumas, crenças antigas, e a gente se fecha. Fica achando que tem que conquistar a prosperidade com sofrimento. Mas não. Prosperar não é sobre esforço insano. É sobre alinhamento. Esse capítulo é um convite para você lembrar que ser próspero é voltar para o seu estado natural. Não é sobre fazer mais, é sobre permitir mais. É liberar espaço interno, é abrir o peito, é deixar o fluxo passar sem medo. Então se prepara, porque aqui você vai descobrir como parar de brigar com a vida e começar a deixar a prosperidade entrar como quem abre a janela e deixa o sol invadir. Você nasceu para crescer. Evoluir é da sua natureza. Pode reparar, tudo na vida está em constante crescimento. A planta cresce, o rio corre, o céu muda, o tempo passa, nada fica parado. E com a gente não é diferente. Sua natureza é crescer, evoluir, expandir, mesmo que você esqueça disso de vez em quando. O problema é que às vezes a gente se acostuma com o apertado, com o está bom assim, com o não quero me arriscar, com o já tô confortável aqui. Só que no fundo tem uma voz lá dentro dizendo: você pode mais, você merece mais. Vai, e essa voz é sua essência, é a parte de você que lembra quem você realmente é. Crescer não é sobre ser melhor que ninguém. Isso abracia, mais devote, é sair da casca, abrir espaço, expandir a mente, o coração, os horizontes. E isso pode começar com uma ideia, um passo, uma escolha. Não precisa ser gigante, mas precisa ser verdadeiro. Toda vez que você se permite evoluir, o universo responde. Abra caminhadas, manda pessoas, envia sinais, mas primeiro, voca por dizer sim. Sim para a mudança, sim para o novo. Sim para a versão mais poderosa de você mesmo que está só esperando permissão para sair do esconderijo.
Então, da próxima vez que você sentir aquele incômodo, aquela vontade de ir além, não fuja. É a vida te chamando para crescer. E crescer, meu amigo, minha amiga, é o que você nasceu para fazer. Você não veio ao mundo para se encolher. Veio para expandir. Bora honrar isso. Você já é abundante, só precisa lembrar e aceitar. Tem uma coisa que eu aprendi depois de muita busca, muita leitura e muita quebrada de cara. Abundância não é um prêmio. Isso a Arjun. Não é algo que você precisa merecer, correr atrás ou conquistar como se fosse um troféu raro. Abundância é seu estado natural. Você já nasceu com ela dentro de você. O problema é que ao longo da vida a gente vai esquecendo disso. Vão dizendo que tem que suar muito, lutar o tempo todo, passar por 1000 provas, como se a vida fosse uma competição onde só meia dúzia pode prosperar. E aí, sem perceber, a gente se afasta do que sempre foi nosso. Mas deixa eu te lembrar. A abundância não é para poucos. É para quem se abre para ela. E se abrir não tem nada a ver com esforço desesperado. Tem a ver com presença, com confiança, com sentir que você já é parte de algo maior e que esse algo maior quer te ver florescer. A grande virada de chave é essa. Você não precisa correr atrás da abundância como se ela estivesse longe, ela já está aqui. Você parar de resistir, parar de duvidar, parar de achar que não é digno, que não é hora, que não é possível. Quando você entende isso de verdade, tudo muda. Suas escolhas mudam, sua energia muda, a vida muda. Porque você para de agir com medo da escassez e começa a viver com a leveza de quem já sabe que é abundante por natureza. Então, bora inverter esse jogo. Em vez de conquistar, permita. Em vez de correr, receba. Em vez de se achar pequeno, reconheça a imensidão que já existe aí dentro de você. A abundância não se força, se aceita. E quando você aceita, ela se espalha. A sabedoria da semente, ela não corre, não luta, só floresce na hora certa. Se tem uma imagem que me toca fundo e sempre me traz de volta para o centro, é a metáfora da semente. Pensa comigo. A semente não acorda de manhã preocupada se vai dar certo. Ela não se cobra, não se compara com as outras no jardim, não tenta forçar o crescimento. Ela simplesmente confia. A semente faz o que tem que fazer. Se entrega ao processo. Fica ali quietinha no escuro da terra, esperando o momento certo para brotar, e quando chega a hora, ela não precisa pedir permissão nem fazer barulho. Ela floresce. Simples assim. Agora olha pra gente. A gente planta um sonho e já quer resultado no dia seguinte. Fica cavando a terra toda hora para ver se está crescendo. Se não vê sinal rápido, já acha que deu errado. E aí vem o medo, a dúvida. E sem perceber, a gente atrapalha o próprio florescer. Mas a natureza não erra o tempo. O que é para ser floresce menos, mas só quando está pronto, nem antes nem depois. E isso vale para você também. Seu crescimento, sua abundância, seu sucesso, tudo isso tem um tempo certo para acontecer. E enquanto não chega, seu papel é cuidar, nutrir, confiar e esperar com o coração aberto. A semente não força, ela flui. E é exatamente isso que a gente precisa aprender. Parar de empurrar a vida com força e começar a permitir que ela se revele no ritmo dela, né? Então, se você está aí se sentindo atrasado, frustrado ou cansado de esperar, lembra da semente. Você não está parado, você está sendo preparado. E quando for a sua hora de florescer, meu amigo, minha amiga, ninguém vai conseguir impedir. Capítulo 9 menos você é o canal da prosperidade. O fluxo começa em você. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada de despertar e abundância, é que a prosperidade não vem de fora. Ela passa por você, sim, isso mesmo, você é o canal. O fluxo não cai do céu à toa, ele precisa de uma passagem menos. E essa passagem é sua mente, seu coração, sua energia. Muita gente ainda acredita que prosperidade é questão de sorte, de nascer no lugar certo, de conhecer as pessoas certas. Mas não é bem assim. A verdade é que a abundância já está disponível para todo mundo, o que muda é quem está pronto para receber. E adivinha? Ser um canal é justamente isso, estar pronto. É limpar o que bloqueia, abrir o que estava travado e permitir que a vida flua através de você. Não é sobre correr atrás nem implorar. É sobre alinhar seu interior com aquilo que você quer ver do lado de fora. Esse capítulo é para te lembrar que você não é só um buscador de prosperidade. Você é o próprio caminho por onde ela chega. E quando você entende isso, para de esperar que algo ou alguém mude sua vida. Você assume o papel de co-criador, de ponte, de portal. Então vem comigo porque agora a gente vai ativar esse canal. Aí dentro de você, porque o que você quer já existe, só está esperando você abrir espaço. Para de correr atrás. Você é o imã. Tem uma coisa que eu queria muito ter escutado lá atrás, quando vivia correndo feito doido atrás da tal prosperidade. Você não precisa perseguir a abundância, você só precisa se tornar um imã para ela. E olha, isso muda tudo. A gente cresce ouvindo que tem que batalhar, suar, correr contra o tempo, vencer concorrência.
como se a prosperidade fosse algo que está lá fora, longe, escondido, mas a real é que quanto mais você corre atrás, mais ela foge, porque a energia da busca é diferente da energia do recebimento. Agora presta atenção. Nisso, prosperidade não é uma coisa que você pega menos, é algo que você atrai. E como é que atrai? Se alinhando, se sentindo merecedor, sei, com essa vibe de abundância, mesmo antes de ver ela no seu extrato bancário. Sabe quando você vê alguém que nem se esforça tanto, mas parece que tudo flui? Não é sorte, é frequência. É gente que virou um ímã vibrando certeza, leveza, confiança. E o universo, que não é bobo, responde rapidinho. Então para de se achar pequeno, de correr atrás feito quem está desesperado. Respira, acalma, sua mente começa a agir como quem já tem. Sente como quem já é, vive como quem já recebe, porque aí sim, a prosperidade gruda em você sem nem pedir licença. Você não é um caçador de riqueza. Você é o campo magnético dela. E quanto mais você entende isso, mais fácil a vida começa a te surpreender. Sente como quem já venceu. O jeito de viver na frequência da vitória. Essa aqui é para virar a chavinha de vez. Quer atrair prosperidade, abundância, vitória. Então para de agir como quem está tentando e começa a viver como quem já conseguiu parres loucura. Pode até parecer, mas é pura mágica real. Você precisa vibrar como quem já tem. E não estou falando de fingir, forçar ou viver de aparência. Estou falando de sentir de verdade. É acordar com gratidão no peito. Andar com postura de quem já está pronto. Falar como quem sabe que merece o melhor. Porque o universo não responde ao seu desejo, ele responde à sua vibração. Quando você vive como quem já é próspero, sua energia muda, sua presença muda, você começa a atrair situações, pessoas, oportunidades, tudo no ritmo daquilo que você já está emanando. Você vira um imã natural para tudo o que sonha. Quer um exemplo prático? Em vez de pensar, quando eu tiver dinheiro, vou me sentir em paz. Vira o jogo e pensa, vou me sentir em paz agora porque isso já é prosperidade. Sente antes e o resto vem depois. Essa é a lei. E como faz isso no dia a dia, com gestos simples. Se cuida, se respeita, se trata como alguém que já venceu. Come bem, anda com dignidade, fala com confiança, olha no espelho com amor. Porque quem já vibra vitória não precisa provar nada para ninguém. Só vive e o mundo sente. Então bora praticar. Sente agora mesmo como se já tivesse dado certo. Vive no hoje com um coração no futuro. Porque quando você entra nessa frequência, não tem como o resultado não vir. Você já é, já tem, já vibra. Agora só precisa manter essa energia firme e deixar o universo fazer o resto. Modo recepção ativado. Como abrir as portas para o que já é seu por direito. Voca já pediu, já desejou, já visualizou, já fez afirmação, oração, meditação. E agora é hora de fazer uma coisa, que o par é simples, mas é o que muita gente esquece de fazer. Receber. Sim, meu amigo, minha amiga. É hora de ativar o modo recepção. Receber é diferente de querer. Querer é desejo. Receber é permissão. Muita gente quer, mas não deixa entrar. Por quê? Porque duvida. Porque se sente indigno. Porque se fecha sem perceber. É tipo você pedir comida no delivery e quando o motoboy chega você não abre a porta. Não faz sentido, né? Então, bora abrir essa porta e tudo o que você deseja com o coração já está a caminho. A prosperidade, as oportunidades, as conexões, as bênçãos, tudo já existe. E o seu trabalho agora é se alinhar com essa energia de recebimento. Mas como faz isso? Primeiro, solta o controle. Para de querer decidir como, quando, com quem, de que jeito. O universo tem formas que a gente nem imagina. Segundo, se sinta merecedor. Para de se diminuir do sei sabotar, de achar que é muito para você. Sei da alma. É direito seu. E por fim, age como quem já está pronto. Porque quem recebe, prepara espaço, abre os braços e agradece antes mesmo de ver a coisa acontecendo. Sabe qual é o segredo? Receber é um estado de espírito. É quando você está tão confiante, tão em paz, que nem precisa de sinal. Vios, só sabe que está vindo. E vem. Porque quem está no modo recepção vira imã para o que é seu por natureza. Então bora praticar isso hoje? Respira fundo, sorri com o coração e repete aí com fé. Eu me abro para receber. Tudo o que é meu vem com leveza, e eu deixo entrar. Conclusão. A vida começa quando você para de lutar. Respira comigo agora, bem fundo, solta. Sabe por quê? Porque a vida não foi feita para ser uma batalha constante. A gente cresceu ouvindo que precisava lutar, correr atrás, vencer na marra. Mas olha só. E se o segredo não for lutar mais, e sim soltar mais? É isso que eu descobri, e talvez você também esteja começando a sentir aí dentro. Quanto mais a gente tenta controlar tudo, mais a vida escapa pelos dedos.
Mas quando a gente solta, meu amigo, minha amiga, quando a gente solta, as coisas se encaixam de um jeito que parece mágica. Porque o universo trabalha melhor quando a gente sai do caminho. Esse livro não foi escrito para te ensinar a fazer mais esforço. Foi escrito para te lembrar que você pode fluir, confiar e permitir. Você não precisa carregar o mundo nas costas para ser próspero. Você só precisa alinhar sua mente, seu coração e suas ações com o que já é seu por direito. A prosperidade começa quando você para de brigar com a vida. Quando você troca o eu preciso pelo eu permito. Quando você sai do modo sobrevivência e entra no modo criação. Quando você entende que a paz não é o prêmio, é o caminho. Então, se você chegou até aqui, já deu um passo gigante, já começou a virar a chave. E agora eu te convido a dar o passo seguinte: viver com leveza, caminhar com confiança e deixar o universo te surpreender. A vida que você sonha não está lá na frente, em algum futuro distante. Ela está aqui, agora só esperando você parar de lutar e começar a viver de verdade. O universo quer que você vença, mas antes, ele quer que você confie. Solta que a vida leva. Uma última reflexão sobre a leveza da entrega. Sabe aquela sensação de quando você solta o ar bem devagar depois de um suspiro profundo? Então, é disso que se trata a entrega. É deixar de segurar tudo com tanta força, parar de tentar controlar cada pedacinho do caminho e simplesmente confiar que a vida sabe o que faz. Eu aprendi na marra mesmo que quanto mais a gente tenta forçar, mais tudo trava. É tipo querer empurrar uma porta que só abre puxando. A gente se desgasta, se irrita, se frustra e nada se resolve. A mágica acontece quando a gente faz o contrário do que foi ensinado. Solta, confia, respira, de repente. Tudo que parecia difícil começa a fluir, como um rio que reencontra o leito. A leveza não é fraqueza, é sabedoria. Evil Kant, que o universo tem uma inteligência tão gigantesca, tão afinada, que ele está o tempo todo mexendo as pecinhas do seu quebra-cabeça. Mesmo quando você acha que nada está acontecendo, não é sobre desistir dos seus sonhos. É sobre entregar o peso e carregar só a fé. É andar com o coração tranquilo, com os ombros soltos e com o sorriso de quem sabe que está sendo guiado por algo maior. Se tem algo que eu quero que fique contigo depois dessa jornada toda, é isso. A verdadeira força mora na entrega. A paz que você busca não vem do controle, vem da confiança. E a prosperidade. Ela adora visitar corações leves, então me escuta com carinho agora. Solta o que o peça, segura só o que vibra. Porque o que é seu por direito não precisa ser forçado, só precisa ser permitido. E aí, bora viver com mais leveza? A entrega não é o fim do esforço, é o começo do fluxo. O universo quer que você vença. Só tá esperando você parar de resistir. Sabe aquela sensação de remar contra a maré? Cansar, suar, se frustrar e ainda assim não sair do lugar. Pois é, a vida tem um jeitinho bem peculiar de mostrar que não é no esforço desesperado que as coisas andam, e sim na entrega confiante. Eu sei, parece contraditório, mas escuta só. O universo quer que você vença. De verdade, ele não está aí jogando contra, ele está segurando as bênçãos com as duas mãos, só esperando o seu sim sincero. Só que enquanto você insiste em controlar tudo, duvidar do si, alimentar medo, se comparar com os outros, tentar provar seu valor o tempo todo, você acaba fechando as portas por onde essa abundância quer entrar. Não é que está dando errado, é que você está lutando com a vida quando poderia estar dançando com ela. Eu aprendi e aprendo todos os dias, viu? Que prosperar é mais sobre soltar do que sobre segurar, mais sobre confiar do que planejar cada detalhe, mais sobre sentir do que entender e, principalmente, mais sobre ser do que fazer. Resistir é dizer não com o corpo quando sua alma já grita sim por dentro. É querer ir para o norte segurando firme o leme que só gira para o sul. Não adianta, a fluidez mora no deixar acontecer. E não, isso não tem nada a ver com cruzar os braços. Tem a ver com alinhar, escutar, intuir e então agir com paz. A verdade é que a vida é uma aliada fiel. E quando você finalmente para de brigar com ela, adivinha? Ela se revela generosa, surpreendente, cheia de presentes escondidos nos detalhes. Então, se posso te dar um conselho de coração, relaxa os ombros, respira fundo e solta o controle. O universo já está pronto. Só falta você deixar de resistir e permitir que a vitória venha até você, porque ela já é sua. Sempre foi. O último sopro de fé. Eu confio, eu solto, eu prospero. Chegou a hora, aquele momento em que a gente fecha o livro. Mas abre a alma. Se você veio até aqui, eu já sei uma coisa sobre você. Tem um chamado aí dentro. Um desejo real de prosperar, do Viver Live, de parar de resistir e finalmente permitir. E quer saber? Só de estar aqui e lendo essas palavras, você já começou a soltar.
A vida não exige perfeição de entrega. E entrega é isso. Confiar mesmo quando o plano ainda não está claro. Soltar mesmo quando a mente grita por controle. Prosperar, mesmo quando o mundo diz que não é hora. A verdade, Volca. E Ahora, você é o canal. Você é a chave. Então, deixa eu te fazer um convite agora, não só para repetir, mas para sentir lá no fundo, com o coração batendo junto. Eu confio. Eu solto, eu prospero. Confio, porque sei que tem algo maior cuidando de tudo nos bastidores invisíveis da vida. Solto, porque segurar demais me prende, me trava, me limita. Prospero, porque esse é meu estado natural. Não é esforço, é fluxo, não é corrida, é dança. Se isso fizer sentido para você, leva essa afirmação como seu novo mantra. Cola no espelho, coloca de fundo de tela, escreve no caderno, grava um áudio com sua voz. Mas principalmente, vive isso. Sentai, vibra isso todos os dias e lembra, o universo já disse sim. Agora é sua vez. Eu confio, eu solto, eu prospero. E você?